Deus te chamou para deixar um impacto positivo nesse mundo. E uma das formas de fazê-lo é curando pessoas. Jesus nos deu exemplo em tudo aquilo que ele fazia. Ele curou muitas pessoas, expulsou muitos demônios, nos ensinando o caminho da vida que nós podemos viver hoje. Antes mesmo dele ir embora, ele disse que a autoridade estava disponível sobre nós para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a obra do mal. Então eu quero te inspirar no dia de hoje a se encher da palavra para curar pessoas. Deus quer usar a sua vida para transformar histórias. Eu sou o Leandro Machado, que alegria ter você aqui em mais um vídeo no nosso Bíblia em um Ano. Juntos nós vamos ler a Bíblia, deixar a fé crescer no nosso coração e eu tenho certeza que o melhor de Deus vai acontecer. Então pega a sua Bíblia já, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aqui para você ser avisado, né? Aumenta o som se você está na academia, em casa, limpando, trabalhando, dirigindo, que nós vamos agora receber da palavra, se encher de fé. Então nós vamos para Marcos capítulo de número 2, hoje a partir do verso de número 1. E ele vai dizer assim: 2 dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia nenhum lugar, perto da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava e em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filhos, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Logo Jesus percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue a sua maca e ande. Mas eles lhe mostraram então que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então disse o paralítico: Levanta-te, pega a sua maca e vai embora. O homem se levantou num salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou toda admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Por quê? Porque onde existe a pregação da palavra, gente, vai existir manifestações de poder. Então, creia mesmo em milagres acontecendo na sua igreja, onde você está. Onde existe a palavra, tem poder disponível para curar. Tá bom? Verso 13. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto ele caminhava ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus a Levi, e ele se levantou e seguiu. Essa prontidão de todos os discípulos em fazer, meu Deus, é absurdo, é absurdo. A gente precisa ter essa prontidão em ouvir as direções de Deus. Ele diz no verso 15: Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos aqueles que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram que Jesus comia com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Verso 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar com os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo será tirado, então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha rasgaria, deixando assim um buraco ainda maior. Ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, tanto o vinho quanto os recipientes se estragariam. O vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, Jesus caminhando pelo campo de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus então lhes perguntaram: Por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, quando ele era o sumo sacerdote, então comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não para o filho do homem. Não é porque tanto o filho do homem, este é senhor do sábado, até mesmo sobre o sábado. Então o que a gente está vendo aqui? Os fariseus, ao invés de somar, só queriam atrapalhar. Eles ficavam o tempo todo ali olhando, observando, indagando, questionando.
questionando, né, acusando, depois eles vão acabar até matando de fato, né, Jesus. Então a gente percebe aqui que esse legalismo, né, que escravizava eles não existia sobre a vida de Jesus. Afinal de contas, a lei, o objetivo da lei como aio era conduzir o homem até Jesus, né? Por isso que a Bíblia diz que ele é o fim da lei, né? Como se a lei fosse o mapa do tesouro que levasse até Jesus. Por quê? Porque depois Jesus estabelece um novo tempo, né? Uma salvação não por prática da lei, mas agora uma salvação pela graça mediante a fé, que sim existem leis, sim existem recursos, mas são pautadas, não é no amor nem naquelas ordenanças que Paulo deixa para a igreja, né, neotestamentária. Bora lá então aqui avançar, né? Vamos lá para 2 Samuel. Agora, capítulo 4 e 5, nós estamos vendo aí a história de Daniel, onde ele está interpretando, não é, o sonho do rei. Bora lá então, 2 Samuel, bora lá, peraí. Então, 2 Samuel 4 e 5, né, aqui ele vai dizer assim, ó, 2 Samuel 4, versículo 1. Quando Mefibosete, filho de Saul, né, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Dois de seus irmãos, Baná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Mefibosete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Berote. A cidade de Berote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram de Gitaim, onde ainda viviam os estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel, na notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos seus braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baná, filhos de Rimom e Berote, foram até a casa de Isbosete, por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava pendirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então levaram a sua cabeça e fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu a vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baná, filhos de Rimom e Berote, o Senhor que me tem livrado de todos os meus sofrimentos é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele, eliminá-los da face da terra. Então Davi ordenou aos seus soldados que os matassem, e assim eles os fizeram. Cortaram as mãos e os pés e penduraram os corpos juntos à represa de Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Gente, é muito louco isso, por quê? A gente percebe a boa intenção dos caras de ajudar. Eles estavam querendo honrar Davi, eles estavam querendo fazer, né, aquilo que aparentemente era certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os meios. A gente às vezes olha muito o fim e aí a gente acaba errando no meio. Um exemplo, eu quero agradar meu filho, aí eu vou lá e eu não tenho dinheiro, né, e eu pego, não é, de uma loja, né, uma bala escondida e para dar para ele. Eu quero agradar o meu filho, mas o meio de roubar uma bala para agradá-lo não é o meio legal. Percebeu? Então eu percebo que às vezes a gente como cristão acaba errando como esses caras. A gente fica tão cego de tentando fazer algo para agradar que a gente acaba estragando o processo ou errando durante o processo, né, estragando os meios. Bora lá então, 2 Samuel 5, ele vai dizer assim, ó. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era o nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será pastor do meu povo de Israel e será um grande líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel e elas ungiram ele rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Ao todo o seu reino durou 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi, você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse aos seus soldados, odeio os jebuseus, cegos e aleijados.
Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água, essa é a origem do ditado. Os cegos e os aleijados não entrarão em casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e chamou a cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, e construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado sobre o reino por causa do seu povo de Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliana e Elifelete. Meu Deus, né? Eita criatividade, né? 17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois eu certamente entregarei em suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: O Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos com violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perizim. Davi e seus homens levaram ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Os caras eram igual praga, eles multiplicavam, né? E aí ele continua dizendo, tá, aqui, ó. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, verso 23, não os ataque pela frente, respondeu o Senhor, em vez disso dê volta e ataque por detrás, ataque por perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então a gente vê Deus aqui cumprindo a promessa e Davi de fato sendo estabelecido como rei sobre todo o povo. Percebe que as tribos mesmo de Israel, elas estavam brigando entre si. Já não existia aquela mesma harmonia, né, lá dos dias de Moisés e de José. Tá bom, bora aqui então, Daniel, capítulo de número 2, vamos ver aqui do verso 24, né, até o 49, e ele vai dizer assim, ó, vamos ver agora Daniel interpretando o sonho aqui, tá bom? Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, ele disse, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um dos exilados de Judá, a quem dirá ao rei o significado do seu sonho. O rei então disse a Daniel, também chamado Beltesazar: Você pode mesmo dizer qual é o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: Não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhadores capazes de revelar o seu segredo, rei. Mas há um Deus dos céus que revela segredos, e ele me mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora eu lhe direi como foi o seu sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, o rei havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços de prata, barriga e quadris de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, a pedra foi cortada, não é na montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou-se uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o seu sonho. Agora direi ao rei o que significa. Ó rei, o Senhor é maior de todos os reis, o Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele fez governar sobre todo o mundo habitado, pôs até animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Pois que estiver no reino caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, no forte como o ferro, e esse reino esmagará e despedaçará os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo aquilo que atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido, como ferro misturado com barro, e terá tanta força quanto o ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras fracas como o barro. A mistura de
ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar aliança entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une com o barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá em um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro e prata, ou ouro. O grande Deus, está te mostrando, ó rei, que acontecerá no futuro. Esse é verdadeiro, esse é o significado do seu sonho. Então o rei Nabucodonosor se curvou na frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é maior que todos os deuses, o Senhor, o rei dos reis, o revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado, ele deu muitos presentes valiosos, nomeou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Então, mais uma vez, Deus honrando, os seus homens aí, trazendo a revelação. Gente, Deus é um Deus, que revela. Através do Espírito Santo de Deus, ele pode trazer, de fato, profecias, palavras de sabedoria, de conhecimento. A gente só precisa crer nessas verdades, e desfrutar delas, porque elas são também para os dias de hoje. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor, assim como fez com Daniel, manifeste dons, milagres, sinais no nosso meio, para que nós possamos mostrar para o mundo, Pai, que fé funciona, que existe poder disponível e que eles possam ser salvos, Pai, através dessas manifestações. Declaro mesmo sobre a vida de cada escudeiro fiel que diariamente, Pai, está meditando na Bíblia, na palavra, ouvindo o Teu Espírito, que eles possam crescer e desfrutar do melhor do Senhor. Te agradeço por um ótimo dia mesmo, uma semana e um mês abençoado, Pai, na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Escreve aqui embaixo para mim: Deus continua fiel. Escreve aqui: Deus revelações. O que é que Deus falou com você na leitura de hoje? Escreve aqui que eu vou ficar muito feliz de ler. Deixe seu like, compartilhe no grupo da família, no WhatsApp, no seu Facebook. E eu te espero até amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.